Hoje não passa de um vaso quebrado no peito e grito Inarara inã, tirindirã, inde, porã. Olha o beijo partido, onde estará a rainha que a lucidez escondeu. Gostou? Não saia daí. Tem muito mais. Toninho Horta, Fernando Pacheco. O programa tá irresistível. Solta a vinheta e voltamos em breve. O Tá Claro está começando. Olá, olá. Bem-vindos a mais um Tá Claro, o programa que fala sobre saúde física, mental e espiritual. Falamos também sobre saúde social e até do seu pet, afinal de contas, tudo isso faz parte do nosso ser integral. Eu sou Estael Contígio e o nosso tema de hoje é a transformação de nosso interior, nossas reflexões através da arte. Para falar sobre isso, duas feras aqui, Toninho Horta e Fernando Pacheco. Fernando Pacheco, muito prazer estar aqui. Ele é um dos maiores pintores contemporâneos do país e com reconhecimento internacional. Em sua trajetória constam os principais museus de todo o país e já expôs também em todos os continentes, inclusive Japão e China possui suas obras. Toninho Horta, o nome arromba portas. A música brasileira, a música mineira deve muito a esta pessoa. É certo dizer que não há uma só pessoa de nenhuma geração que não tenha conhecimento de pelo menos uma música de Toninho Horta. Ele é compositor, arranjador, produtor musical e guitarrista brasileiro. Entre muitos títulos nos países de língua inglesa, Toninho Horta integra a antologia Progressions 100 Years of Jazz nos Estados Unidos, um dos guitarristas mais influentes do mundo do jazz no século XX. Um grande título. Além disso, ele tem a sorte de ter nascido em 2 de dezembro, o meu aniversário, e somos nós dois regidos por Iansã. Bem-vindos. Estael, muito obrigado pela recepção aí. Estou muito grato. E Fernando também, grande amigo. A gente vai levar um papo muito bacana, muito solto. Né, e nessa época agora, né, de Natal, não sei quando o programa vai ao ar, né, mas fim de ano sempre deixa a gente muito reflexivo, né, com as coisas todas, né, mas assim, a gente precisa desse momento, né, de reflexão, de atenção para a nossa obra, né, não dá para ser tudo assim, o agora, né, ou o futuro, sempre a gente relembra alguma coisa do passado que é importante, que a gente tem que colocar à tona de outra forma, né, através da pintura ou do teatro, do circo, da música. Para mim é uma alegria, né, estar aqui nesse programa, do lado aqui desse amigo querido, Toninho Horta, e com essa música genial. E você é uma querida, Estael, de maneira então que é uma alegria muito grande estar aqui participando. E essa questão aí do momento reflexivo, final do ano e Natal e todo mundo aí pipocando aí em guerras e tal, a gente tá fazendo arte, né? O Toninho com a música dele, eu com a minha pintura. E que eu queria dizer isso, as pessoas têm que ter, devem procurar a saúde física, né, do corpo para trabalharem e terem disposição para as coisas, para a vida, mas só isso não basta, né? Como já disse o poeta Ferreira Goulart, só a vida somente não basta, a gente tem que ter o espaço para a fantasia, para o sonho, que afinal de contas a fantasia é que move o mundo, né? Exatamente, e nós estávamos conversando aqui mais cedo, antes do Toninho chegar, e falando sobre esse quadro seu e o significado que ele tem dentro e fora de nosso ser. E nós estamos no final do ano, aproximando aí do 2024. Exato. E onde as pessoas estão tão sensíveis e tão cheias de esperança em mudanças.
né? Tudo aquilo que não se fez em 2023, a gente carrega e transporta para o 2024, ainda que seja morrer, porque estamos vivos. Mas a arte, ela é uma grande ferramenta da psicanálise, de todas as terapias, seja a pintura, seja a música. Eu, então, que trabalho com a palavra escrita, a palavra falada, vocês trabalham com a música, com o pincel, e eu acho que é um pouco de dentro de nós que saem para as nossas telas, seja a virtual, seja essas telas, seja o seu momento de música. E eu queria que vocês falassem para mim, eu vou começar por este quadro maravilhoso, Fernando, essa mudança, onde você enxerga neste quadro essa passagem nossa de esperanças para o próximo ano. Esse quadro que eu trouxe, você pediu um quadro para ilustrar a nossa conversa, eu trouxe um quadro da série que eu chamo Quarto de Brinquedos. E esse quarto de brinquedos, ele tem aqui uma composição, assim, digamos, aparentemente familiar, né? Tem a figura masculina, que seria do pai, a figura feminina, da mãe, a criança, e os brinquedos, assim, em si, né? Mas tudo é metáfora. Essa composição desse núcleo familiar, na verdade, é a metáfora de toda a humanidade, né? Todas as pessoas, crianças, adultos, é a metáfora de toda a humanidade. E esse ambiente assim da casa, o quarto de brinquedos, ele também é dentro e fora, quer dizer, é a nossa casa, mas ao mesmo tempo a nossa casa é a casa de dentro, do interior, e tem a tábua, a sala, porém tem uma janela ali como se fosse o mundo exterior. Então, é a nossa casa interior e, ao mesmo tempo, é todo o universo, o mundo. Então, esse quarto de brinquedos, tudo é metáfora. É o dentro, é o fora, é o núcleo familiar, é toda a humanidade. E todos esses brinquedos desenhados, a bola, o dado, essas coisas, são metáforas dos jogos e dos brinquedos, entre aspas, do nosso existencial. Então ele fala da espiritualidade, da religiosidade, do erotismo, da sexualidade, da morte. Todos os jogos, todos esses brinquedos são os jogos da difícil e perigosa arte de viver. São jogos perigosos com S e perigosos com Z. De perigosos prazerosos com Z e o perigoso de perigo mesmo. Então, de repente, esse é o nosso universo existencial. São o quarto de brinquedos, onde os brinquedos são todos os jogos e as relações que nós, seres humanos, temos com a vida, com as pessoas e com o planeta e com tudo mais. E viver é realmente um quarto de brinquedo, né? Viver é um quarto de brinquedo, são jogos perigosos com S e com Z. Que legal. E como vocês vivem, eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois responderem, como vocês vivem essa expectativa de fim de ano, de início do próximo, principalmente 2023, eu não sei para vocês, mas para a maioria das pessoas, dos convidados que têm vindo aqui, foi um ano difícil, Passa a bola pro Toninho. De recuperação pós-pandemia, e principalmente a arte, ela foi tão comprometida na época da pandemia. Na época da pandemia, particularmente para mim, assim, com toda a tristeza, né, daquilo da gente abrir assim a rede social, quando eu via a foto assim de um amigo meu, já tomava um susto, a quantidade de gente que foi internada e que faleceu, né, infelizmente. Mas assim, como artista, aconteceu que os músicos, principalmente os músicos, eles fizeram muitas aquelas tais lives, né? Aquelas lives, pipocaram para todo lado aquelas lives, porque não podia tocar externo, no teatro, fazia-se as lives. E aí eles me convidavam para fazer a live junto, eu pintando o quadro. Então, os músicos tocando e tal, e eu pintando ao vivo na live. Então, eu fiz com Flávio Venturini, eu fiz umas 3 com Flávio Venturini, fiz com Celcinho Moreira, fiz com o Beto Guedes e Orquestra Olmos, fiz com o Cláudio Venturini do 14 Bis, com o Telo Borges, fiz. Então foi espetacular, assim, eu interagi
dois gêneros de arte, né? A música e a pintura. Coisa que eu venho fazendo regularmente. Fazendo a pintura, eu já fiz pintura interagindo com estilista de moda, com música, com teatro, capa de livro, literatura. Então, isso aí me tirou assim, a minha pintura do ateliê e ela passou a interagir. E a prova disso é que eu estou aqui do lado do Toninho Horta, né? E o Toninho, então, eu estou falando de pintura e ele pega e toca a música dele. E isso cria, onde aquela música fala que 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então aqui não é Toninho Horta e Fernando Pacheco, quer dizer, ele 1, eu 1 e a soma de nós dois é 2. Não, a soma de nós dois é infinito. É verdade. É isso que cria. Eu sinto assim também essa interação, interatividade entre os artistas, né, de várias modalidades, né? Eu acho que é super importante, né? Eu da minha parte agradeço ao Fernando, né, o carinho que ele tem pela música, né, e essas parcerias tantas que você tem feito com músicos e artistas aqui de Minas. Você já tem um olhinho, eu que sou pintor, tenho essa coisa do olhar, né? Você tem o olhinho do John Lennon, já te falaram isso, né? Não, do John Lennon Você não. tem esse olhinho assim, meio oriental, que o John Lennon tinha também. Você tem a sobrancelha fechada e o nariz alongado como o John Lennon. Então você já está meio caminho andado aí. Acho que o olhar dele enxergou que ele ia estar na lista dos melhores do mundo. Só que aí o cara abandonou a mera semelhança com o John Lennon e criou uma harmonia, uma maneira de tocar totalmente genial, né? E eu admiro muito o Toninho, porque eu na minha pintura foi da mesma forma. Eu não frequentei escola nenhuma, nem escola de belas artes, nem nenhuma aula de pintura, nem nada, e desenvolvi a minha pintura pintando, né? Era uma coisa meio Van Gogh, ficava no meu quarto, que eu dormia, que eu almoçava, pintando com qualquer suporte que eu pegava, e foi assim que eu imagino que o Toninho também inventou todas essas mágicas aí. A gente vai descobrindo os caminhos, né? E eu sempre fui muito impaciente na escola, eu não queria muito aprender, né, o que eles queriam ensinar. Eu sempre estava atrás do som, né? Desde menino, em família, a gente ficava ouvindo música. E meus pais tocavam, meu pai violão, minha mãe bandolim. Depois meu irmão virou profissional, tinha 5, 6 anos de idade, ele já estava com 20 e poucos, ele virou músico profissional. Aí a vida inteira foi ouvindo música. Então eu não... quando eu comecei no ginásio, aí eu comecei a repetir ano, porque eu ficava muito tempo pensando em letra de música, em canção, né? E só pensava em pegar o violão. E acabou que eu descobri um caminho bacana e acabei criando uma certa personalidade, muito igual você, pessoal, né? Porque a gente vai descobrindo os nossos próprios caminhos, né? Como autodidata e tudo. Então isso foi um aspecto muito importante, né? E o final do ano é o que você falou, acho que a palavra mais que vai definir assim, todo final de ano é a coisa da esperança, né? A gente sempre pensa o que a gente não conseguiu fazer, a gente vai transferir para o ano seguinte. Isso é real para todo mundo, né? Eu acho que sempre o ano próximo vai ser um ano de muita esperança e tal. Mas assim, por mais que tenha sido assim, economicamente e trabalho para os artistas, ou em vários ofícios, né, em várias áreas também, não foi um ano totalmente assim, por causa da pandemia, a gente não chegou a estabilizar totalmente, né, com uma vida normal como era antes da pandemia, mas eu acho que não importa, né, teve vários momentos bons, como teve momentos difíceis, né, e tudo, mas eu acho que a gente sempre tem que olhar para frente, para cima e tentar tirar o melhor de tudo, né? Eu criei muitas boas amizades, né? E perspectivas também para 2024, né? Algumas eu estou realizando agora no final de 2023, como a minha academia virtual, né? E estou relançando meu songbook, já tem um meio disco pronto em Nova York, cantando em inglês, uma primeira façanha minha cantando em inglês a música americana, tipo João Gilberto, aquela onda de bossa nova, mas bem na praia mineira, né? Uau, a gente vai ganhar uma palhinha disso. Mas eu não vou lembrar essa, não. I love you, né? Tem as letras em inglês, eu tenho que lembrar. Mas assim, eu acho que o ano foi muito bom, apesar de eu ter tido também uma tristeza muito grande, que a minha filha renasceu, né, a Luísa, conhece, e com 38 anos, mas ela viveu muito intensamente, ela
ela começou no circo e passou por todas as artes, né? Ela desenhou a capa do meu disco do Grammy, aquela da montanha toda quebrada. Então ela era design e ela fez vestido de moda, trabalhou com o marido dela em figurino e direção de arte de alguns filmes do Bruno Safdie e do Júlio Bressani no Rio de Janeiro. Então, e ela cantou comigo no festival, fazia circo, teatro, sabe? Apareceu como atriz também em alguns filmes. Então, assim, ela dedicou a vida dela toda para música, assim como eu também, ela que me puxou esse lado, né, de assim, a gente querer superar o tempo, né? O tempo te dá, né? A vida te dá um tipo de tempo, né? Eu acho que ela estava sempre à frente, que ela queria ir além do... Então, acho que o mundo não estava pouco... A velocidade do mundo, anos-luz, ela estava muito anos-luz na frente, né? Então, essas pessoas que às vezes vão... né, que são chamadas assim, então... Mas assim... como se ela soubesse que teria que viver muito intensamente em curto prazo. Ou ir mesmo para outras perspectivas, porque eu vejo que ela está sempre presente, poxa vida. E eu tenho uma relação muito com a natureza, com ela, assim, que a minha sobrinha, neta, sonhou que estava numa festa e tinha uma árvore grande, era a casa da árvore. E eu fui mudar para o apartamento recentemente, logo depois da despedida dela, em meados desse ano, e a gente foi morar para um lugar que tem um quintal, assim, todas as janelas dão para o verde, então é passarinho o dia inteiro e árvorezinhas, assim, então eu converso com ela o tempo todo, assim. Então, quer dizer, o corpo, né, desaparece, igual o cair de uma folha, né, o rio que seca, né, o vulcão que explode, mas... eu acho que a alma, o espírito está sempre aí, está sempre circulando e está cada vez a mil aí. A gente não perde esse contato. Eu acho que a gente também está aqui por uma energia conexa com o meio ambiente, com a natureza, com a força divina também. É um assunto complexo, mas eu me sinto assim que, mesmo com toda assim, tristeza, eu acho que a gente tem que pensar que certas coisas acontecem para ser melhor, para todos nós, né? Para a gente, para quem foi, ou para quem vai chegar, né? Então a gente tem que ser sempre aquela coisa de dar esperança. Vai acabar nessa palavra esperança, né? Quer dizer, a gente tem que acreditar que a vida é boa. Minha mãe falava assim, vamos aproveitar que a vida passa tão rápido. Ontem no show eu falei assim, ela falava assim, morreu com 104 anos de idade, e ela falava assim, olha, a vida passa tão rápido, igual um rato passa numa sala correndo, de um lado para o outro, porque o rato não anda devagar, né? Então o tempo que ele passa de uma parede para outra é o tempo da vida, quer dizer, o tempo é muito rápido, a gente tem que aproveitar o tempo todo. Então, assim, a gente vai, né, ouvindo essas sabedorias, assim, dos mais velhos, dos mestres, né? Mas eu acho tudo muito bom, a gente tem que sempre, né? Eu acho que o Fernando tem esse espírito também jovem, né? A gente parece que a gente é amigo de mim. Eu encontro com ele, eu me sinto um menino assim, que já vamos brincar de bola de meia ali e tal, porque a gente tem essa coisa, essa verdadeira amizade, independente de qualquer coisa. Isso é mais importante. Né? Eu com a arte eu aprendi muito isso. Né? Que eu aprendi muito isso, que a gente deixa um pouco de lado assim, a razão, assim, essa inteligência racional, assim, prática, e passa a agir assim com intuição, muita intuição. Muita né? intuição. E a gente, muita coisa que eu pinto nos meus quadros, depois eu constato que depois que eu pintei algo que foi acontecer depois, sabe? Você capta coisas assim. Então, essa intuição é uma coisa muito forte. E quando você vive assim nessa intuição, você perde um pouco essa noção do tempo, sabe? Você vive assim com a sua essência e o corpo vai ficando cansado, envelhecido, mas você está pouco ligando para isso. Enquanto você está podendo caminhar e tal, e trabalhar e pensar e tudo mais, você esquece essa coisa do tempo passar e do envelhecimento. Você vive o tempo para de existir. Você intuitivamente você vive aquele momento com toda a intensidade de outros momentos. Os momentos são diferentes, mas a intensidade que você dedica a viver aquilo bem é a mesma.
Então você vive, como o Toninho estava falando, você vive assim como uma criança. Não vou falar eternamente jovem, que isso é um clichê, mas assim, você vive como uma criança mesmo. A gente é muito assim. A gente faz um trabalho sério, porém lúdico. Tocar música é uma coisa lúdica, pintar quadro é uma coisa lúdica. Acho importante, acho que uma certa pureza também, né? Uma certa pureza. De espírito, né? Porque... Apesar de você estar fazendo uma música extremamente, tecnicamente falando, super profunda, e às vezes falando temas assim de adultos e que remete a dores e prazeres do coração. Claro. Quando eu pinto um quadro, eu posso colocar cores assim, feéricas, assim, colorido. Aí a pessoa, que lindo, acha que o quadro é só decorativo, olha que cor. Totalmente subjetivo. Quando ela chega e bate com a cara na morte, assim, por exemplo, porque a pintura, a arte, o Toninho está falando aqui dessa tristeza que foi, e que no final se transformou numa grande alegria, de encantos de passarinho, da passagem da filha dele, querida Luísa. A morte é um tema que existe muito preconceito, faz parte da vida, né? É uma mudança de estágio, né? Eu vejo isso. Mesmo, é igual a gente muda de ano, saímos do 2023, vamos para 2024, morremos, a Estael, o Toninho, o Fernando de hoje não vai andar no 2024. Mas então, por exemplo, quando você faz, no meu caso, uma pintura arte, eu uso a cor porque eu não tenho preconceito contra as cores. É uma bobagem achar assim que eu uso só do preto, mais maduro, é mais adulto e tal, e que a cor é coisa de criança, mas que bom que seja coisa de criança. Mas a cor, assim como a nota, é uma questão de espírito? É uma questão de humor? Eu uso as cores, eu não tenho preconceito contra as cores estão aí na natureza e a pintura ela é integrada na natureza. Mas não obstante eu usar cores assim, que aparentemente seriam só para enfeitar, alegres, ela está discutindo questões existenciais do ser humano, temas existenciais, né? Da vida. E é isso, a minha pintura é figurativa, intencionalmente figurativa, para que a figura seja metáfora de situações da vida. Então é isso, nós podemos usar todas as cores e falar de todas as coisas da vida também. E de todas as dores e de todos os amores, porque eu acho que está tudo dentro da arte, né? Eu estava vendo, acho que foi, não sei se foi hoje ou foi ontem, acho que foi hoje, eu acordei, eu acordei, na internet a gente vê muita novidade, né? A gente vai lá no Instagram para ver as mensagens dos amigos, né? E sempre às vezes tem muito elogio, isso é bom, né? Que a gente fica mais motivado a fazer as coisas e tal. Vi seu show ontem, foi legal, momentos lindos. Aí eu vi um trechinho de uma entrevista do Arthur Rubinstein, que foi um dos grandes pianistas, né? Eruditos. E ele fala rapidamente, assim, aquela coisa de 1 minuto, né? Não tem nem ninguém perguntando, ele começa a falar, né? Que eles recortam, às vezes, trechos especiais de certas entrevistas e colocam no ar. Aí eu só vi ele falando assim, nem mostrava o teco do piano, mas ele estava... Quando eu vi a figura, eu falei assim, ele está sentado na cadeira do piano. Aí ele fala assim, a música, quando eu faço música, ou quando eu toco música, é como se estivesse fazendo um ato de amor. Olha que interessante, né? Fazendo um ato de amor. Aí ele começa a tocar, e tocou uns 40 segundos de um trecho de uma ópera, mas assim, bem lento, e com aquela sutileza de mexer nas vozes, nos contracantos, assim, de uma forma tão pura e tão leve, que ele quase que entra num êxtase. Aí no final, sim, ele fala assim, mas é maravilhoso sentir esse prazer depois, né? Então, eu acho que, de certa forma, todos os artistas têm um pouco isso, quer dizer, ele tem que apreciar a própria arte, inclusive, para ter força para poder continuar. E é uma forma de amor, né, que a gente sente, né? Você com a melodia, você com as cores, né? Engraçado que, assim como na pintura e na música, quer dizer, as pessoas veem, né,
os elementos que tem, né, as cores, né, o sentido, procura ver o sentido. E no caso, a música também, as pessoas vão ouvir uma música, eles tentam entender o que a melodia está querendo dizer, qual a proposta do arranjo, né, da sonoridade, da coisa. Então, assim, a arte sempre provoca nas pessoas uma busca, de amor, né, de amor. Eu acho que a arte é muito erótica, ela é muito sensual e amorosa, em todos os sentidos. Como a música do Toninho, ele tem que pensar na harmonia, no arranjo, se tiver letra, na poesia, nas palavras e na sonoridade. Na pintura, quando eu vou, por exemplo, fazer uma pintura ao vivo, assim, essas lives que eu estava comentando, eu tenho que pensar ao mesmo tempo, não é uma coisa de cada vez, ao mesmo tempo, tudo junto, eu tenho que pensar no equilíbrio da composição, na figuração, na expressão das figuras, no desenho, na cor, em tudo, tudo ao mesmo tempo, tudo entra. Você vai fazer um quadro. É uma orquestração. É uma orquestração. Você vai fazer a figuração, tem que ter um espaço para outra figura, você tem que pensar no desenho, na composição espacial, aérea, no equilíbrio dessa composição, na qualidade do desenho, da cor, da expressão das figuras, no que você quer dizer. E é tudo ao mesmo tempo. Aí a pessoa fala, quanto tempo você vai demorar para pintar esse quadro? Eu falo assim, bom, o tempo que eu vou demorar, a prática de pintar, como eu tenho muita experiência, são 50 anos de pintura, é rápido. Eu posso pintar, e depende do quadro, em meia hora, 1 hora e tal, mas só que por trás desse 1 hora, 2 horas, tem 50 anos. Então, quando eu vou pintar um quadro em 1 hora, é 50 anos mais 1 hora. Dá 50 anos e mais 1 hora. Mas e depois? Depois que aquele quadro sai, depois que aquela música nasce, você olha para aquela música ou para aquele quadro como um passado? Ele ficou? Ou vocês revisitam aquela obra para poder continuar? Porque geralmente o escritor ele escreve e não olha mais para trás aquele livro. Bom, eu tenho a autocrítica, né? Musical assim, né? Quer dizer, não é que eu acho que a música está sempre presente. Porque, por exemplo, quando uma música ou um quadro faz muito sucesso, as pessoas vão querer vê-lo sempre para ganhar aquela inspiração e tudo, né? Então não é que ela morre, não. Ela já foi feita e já pertence ao povo, né? Às pessoas. E ela pode ser sempre adaptável, né? Você pode sempre fazer um outro arranjo ou colocar o quadro num outro contexto. Eu acho que agora eu não sei, porque a música dá para você mudar o arranjo, agora o quadro, acho que você não pode mexer depois, né? Mas o quadro muda a interpretação? Como é que é isso? A sensação? Muda muito, porque as pessoas mudam. As pessoas mudam. Elas que mudam. Tem quadro, por exemplo, tem pessoas, os famosos ditos colecionadores, que têm meus quadros em casa, por exemplo, não em acervos assim oficiais, né? Mas assim, particularmente em quadros, volta e meia a pessoa fotografa o quadro e manda para mim e fala assim, acabei de descobrir uma coisa nova no quadro. Então o quadro não mudou, mas a pessoa mudou. Exatamente. Então, por exemplo... É como visitar um museu Várias vezes. então, cada vez que a gente entra, é uma novidade. É verdade. O quadro foi para sua casa quando você tinha 30 anos de idade. Aí, um belo dia, como o Toninho falou, passou um rato na sala, você já tem 60 anos. Aí você abre um vinho, bota uma música do Toninho Horta para ouvir e olha para o quadro é outro. O quadro é outro. Pega uma foto antiga de 30 anos atrás, fala assim, mas eu não sabia que tinha essa situação aqui nessa foto. Né? Olha, eles me tratavam com carinho, eu achava que essa pessoa nem me tratava tão bem, mas a foto tá falando que ela é carinhosa comigo, tudo muda. É a sua percepção. Eu, por exemplo, quando fui para turnê de exposições, né? Igual o Toninho faz as turnês dele, vai para o Japão. Aconteceu uma coisa raríssima comigo também, que é um pintor sair de Belo Horizonte, Minas Gerais, e fazer turnê de exposições fora do Brasil. Convidado, com tudo pago, eu e Nina, ficamos nos melhores hotéis, os voos e tudo. E aí nós fizemos exposições na Nova Zelândia, eu fui 4 anos seguidos para a Nova Zelândia, fiz em só lugares muito importantes, em museus e tudo. Fiz na Nova Zelândia, depois em Taiwan, fiz na China fiz na cidade de Hangzhou, em Pequim, num grande museu de Pequim, juntamente com artistas latino-americanos. Depois eu fui convidado para fazer na maior galeria do circuito comercial de Pequim e tal, Japão, tudo isso.
E ano passado fui convidado para a inauguração de um grande museu com uma arquitetura super contemporânea lá em Pequim, com outros artistas, né? Inclusive Fernando Botelho, morto recentemente, estava como artista da Colômbia, né? E eu participei. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Estou querendo dizer que a arte, ela não tem idioma, sabe? Então eu saio de Belo Horizonte, do quintal do meu ateliê, do lado do meu pé de jabuticaba, lá na Pampulha e tal. E aí eu faço a minha pintura lá na China, que é um idioma e uma maneira de viver, uma cultura absolutamente diferente da nossa. E todos os jovens, que eu fiz uma exposição convidado pelo reitor, na Academia de Arte lá em Hangzhou, lá na China, e os jovens estudantes de arte, todos interessados, entendendo, tentando, colocando a fantasia como o principal entendimento entre nós, e rompeu com essa coisa da palavra, do idioma, de tal. Como o Toninho, que se ele cantar Beijo Partido, eles vão prestar atenção na sonoridade, no arranjo, na harmonia. Eles não estão interessados em saber o que é Beijo Partido. Eles vão, quando ele cantar com esse sentimento todo, fala mais alto, a percepção intuitiva. O pessoal cria a própria história. Cria a própria história. Então, o quadro é isso. Quando as pessoas perguntam o que significa esses olhos me olhando, o que eu respondo é o seguinte: eles, em vez de você estar perguntando para o quadro, ou para mim, que pintou o quadro, os olhos é que estão perguntando a você. E você quem é? Quais são os seus sonhos, suas fantasias, seus segredos, seus mistérios? E faz a pessoa olhar para dentro de si mesma. Abrir aquela gavetinha lá da alma e procurar o que ela é. O quadro é que está perguntando. Isso é muito legal. Então, as pessoas lá, num país de idioma completamente diferente, entendiam o meu trabalho absolutamente, totalmente pela sensibilidade. Porque vocês criam, mas a gente se apossa dessa criação, né? Bom. Se eu for contar, por exemplo, a minha vida em música, eu tenho uma música para cada idade, para cada alegria, para cada tristeza, para cada momento da minha vida. E o Manuel Aldaz está em que ponto das pois é. Então, a Manuel Aldaz é uma música, eu estava comentando isso com o Fernando, né? Que ela já foi minha, inclusive de título, né? Que legal. Eu cantava assim: Estael Aldaz. E isso viveu, né, comigo, né, Fernando? Disse isso pra você. Tá vendo? Tá certo, então eu me apropriei do Manuel Aldaz e virou uma música, vamos dizer, sabe aquela coisa que vai ficando na sua cabeça? Você canta um dia, aí você tá tomando banho, tá cantando, tá dirigindo, tá cantando. E essa música hoje, ela é tão minha quanto sua. Legal. E você já foi cantora assim, não? Você já teve um lado de música assim? Eu curto cantar, mas não, como diz, eu canto de chuveiro. Quando eu vim, você foi lá para o Mato Grosso, você me falou, você encontrou a Tetê Espíndola lá, né? Tetê Espíndola, com aquela voz de passarinho. Eu ainda tive a cara e a coragem de subir num palco com ela e dividir com ela essa voz rouca, horrível. Mas eu curto cantar, mas não é profissional, né? Não passo nem perto. Você só não pode começar a querer curtir pintar, porque a concorrência já está muito brava. Não, pintar não dá, Fernando. Pintar não dá. A mão não prega um botão, não sei desenhar nem nada. Você sabe, eu não quero entrar nessa área, claro, nunca, né? Porque é um buraco mais embaixo, só para quem sabe mesmo. Mas um dia me perguntaram assim: Toninho, como é que dá para você vender uma música? Eu falei assim: não dá, porque música é uma coisa assim, é um momento e você faz, você pode homenagear uma pessoa, mas você não consegue dar a música para a pessoa. Não é uma coisa física, né? Assim, um quadro, é claro que o quadro também tem né, você tem que ele representa várias coisas e as pessoas podem ter 1000 interpretações no quadro e tal, e cada pessoa percebe uma coisa diferente de uma outra pessoa. Mas aí um dia a minha irmã falou assim: Toninho, mas a sua música vale tanto, porque você é um bom compositor, enchendo a minha bola, né, a Berenice, a irmã, a outra irmã. Aí eu falei: Berenice, quem sabe se eu
eu vou começar, quem sabe se eu virasse um pintor um dia, assim, é um sonho, né? Eu fizesse assim, o quadro chamado Beijo Partido, ou Manuel Audaz. Aí eu poderia, aí já viraria uma coisa concreta, falei assim, agora eu vou vender Manuel Audaz, que não era... Você sabe que eu fiz uma peça lá, não é um quadro e tal, que eu dei o nome em homenagem a Toninho Horta, Beijo Partido. Foi mesmo. Caiu um prato no chão, um prato de louça, um prato de comer, almoçar. Aí você lembrou do Beijo Partido? Não, do vaso o partido. prato caiu no chão, prato de louça, e ele quebrou no meio certinho. Aí eu peguei as duas partes, coloquei uma parte, uma figura em perfil aqui, a outra parte, outra figura em perfil aqui, e fez uma caixa de madeira e vidro, e ficou os pratos assim, com essa seção onde quebrou, e os dois perfis, e eu chamei o Beijo Partido. Lindo. Olha, que legal. Agora, isso que eu estou te falando aqui no Pode Vender a Música e a questão do quadro, o quadro ele é vendido, ele sai. O que eu teria para te dizer é o seguinte, você vende o disco, você não vende a música. A música com letra maiúscula, a entidade música, você não vende. Não vende. A música é sua arte, é sua. Mas vende o registro, mas a gravação. Você vende a gravação, o disco. Igual a pintura não é vendida. A pintura com P maiúscula, a pintura arte, a minha pintura arte, ela é minha alma. O que eu vendo é o quadro. É a tela, Mas eu acho que tanto tanto a pintura quanto a música, vocês nos dão. Né? Porque a partir do momento que você canta e você pinta, nós nos apropriamos dessa pintura e nem sempre eu não vou olhar com seu olhar para esse quadro, não vou sentir como ele, mas vou sentir de mim, para mim, e de uma certa maneira um quadro te faz crescer. Não tem nada melhor do que entrar numa galeria de arte quando você está triste, porque quando você está triste você está vazio, né? Ou você está... Quando você entra numa galeria, eu já fiz essa experiência em Paris. Às vezes eu estava ali naquele clima frio, e eu triste, sozinha, passando o mês viajando lá sozinha. Falei, eu preciso me preencher de algo que me dê vida. Aí vai numa galeria de arte. Ia para a galeria de arte. E tem várias emoções. Várias emoções, E essa questão da alegria, por exemplo, agora, nesse exato momento aconteceu. Tem um bloco, né? Bloco carnavalesco, lá de Diamantina. Até ontem eu estava conversando com o Paulinho Grande, falei, esse bloco você conhece lá de Diamantina, é o Bartucada. É o Bartucada, conhecido, né? Aí eles me procuraram para eu fazer toda a identidade visual, a pintura. Então eu fiz as pinturas, mandei para ele, e vai ser a identidade visual toda do bloco esse ano. Eles vão estampar a camiseta, abadá, o coro dos instrumentos, o trio elétrico, tudo. Eu estou tão feliz com isso, porque levam alegria, né, e tal. Legal. Então, a pintura que toca assim, né... Eu quero só fazer uma parte, porque este programa, ele passa em Brasília também. Que legal. E eu quero explicar para você de Brasília, nós estamos em Minas hoje, que a Bartucada, ela é mais ou menos como a Furiosa de Brasília. Lá, a Bartucada a Furiosa, e o que eu acho é isso, sabe? A arte é fundamental para as pessoas menos avisadas, né? Então a arte acha que comprar o carro novo é fundamental, é isso, é aquilo, um tapete, uma coisa, uma decoração da casa, tudo. A sociedade de consumo, assim, né? No mundo ela é muito agressiva, né? Haja vista todos os resíduos sólidos, né? Que são jogados aí para o mar, para todo lugar. Então, a sociedade de consumo muito, muito forte, mas as pessoas esquecem que a arte ela é absolutamente fundamental. Eu acho que o espírito... Mas a arte, quando você compra arte, desculpa te cortar, mas quando você compra arte, seja um disco, seja um quadro, você está comprando vida, você está investindo em vida. Quando você compra um sapato porque está triste, ou uma roupa porque está triste, você está comprando cadáver. Você está se tornando mais pesado. Você jogou pesado, mas é bom. Mas é por aí, não é? É bom, mas eu acho assim que o mundo, no caso, ele está precisando muito dessa sensibilidade, né? Da pessoa se voltar mais assim para o sonho dela, mais real, mais para fantasia, para coisa. E a arte ela é um passaporte assim extremamente importante para que a pessoa encontre
a saúde espiritual, né, mental e tal. A arte é fundamental. Agora, o que atrapalha um pouco assim nesse meio de arte é aquilo que não é arte travestido de arte, sabe? Porque tem muita coisa também, assim, né, esse popularesco que anda por aí e tal. Então, o fato de você pegar, no meu caso, pegar uma tela, tinta, pincel e pintar, não quer dizer que isso é arte. Isso pode ser um objeto que ocupa um espaço estético, um quadro, uma coisa, mas não seja arte. Você pode fazer pintura, pegar tinta, pincel e uma tela e pintar. E falar, isso é uma pintura. É claro, tem tinta e tal, tem cor, é uma pintura. Agora, será arte? É verdade. É outro papo. É a mesma coisa música. É a mesma coisa música. E o ator, pode teatro, fazer barulho, né? E teatro. O teatro, ele vende a peça, né? Ele vende a peça, mas ele não vende o teatro. Então, tudo é assim. E resta saber o que é teatro só de entretenimento, o que é teatro arte, que faz você refletir, reflexão, e a música também é assim, quer dizer, o cara pegar um violão e compor e tocar qualquer coisa, e cantar qualquer coisa, e rimas fáceis, e coisas chulas e tal. Então, chamar isso de música com M maiúsculo, eu acho uma sacanagem. Né? Então, existe um som... Está roubando lugar de quem sabe. Né? Existe um som, existe uma pintura, mas a pintura é arte, a música é arte, o teatro é arte. Mas o som, até a buzina é um som. Pois é, então eu acho que as pessoas, o investimento em educação e cultura e tal, dão às pessoas condição de reflexão para descobrir realmente o que é a arte de verdade. Para descobrir dentro de si. Porque é uma das coisas que faz mais mal, digamos assim, que pode fazer mais mal do que não ter arte, é ter a arte, entre aspas, equivocada. É a pessoa entrar numa coisa como arte e aquilo não é arte nada. Mas eu queria voltar um pouquinho no assunto que eu acho que tem muito a ver com o final do ano. Nós morremos todas as noites e nascemos todas as manhãs. Né? Eu vejo muito isso. Nós morremos, como eu disse, em 2023 e renascemos em 2024. E a música, ela tem uma relação muito profunda na vida da gente e na história da gente. Eu tenho um grupo de amigos que nós trocamos as músicas que nós queremos no nosso enterro. Então a gente fala, olha, eu já tenho as músicas que eu quero que cantem no meu enterro. Então, eu tenho uma relação muito normal com a morte, que para mim é só uma viagem sem mala. É uma passagem. E eu queria saber de vocês, principalmente você, Toninho, como é que é a sua relação? Você enxerga essa morte, esse renascimento dentro da sua música, dentro das suas canções? Eu vejo sempre uma coisa nova. Eu não acho que... eu não uso o termo morte assim, para a música, para o que eu já fiz, não. Eu acho que sempre é um nascimento, um renascimento, né? Eu acho que... eu acho que a emoção, ela não deixa a gente, como se diz, ser tão objetivo ou tão... tem um cara que faz com o coração e outro que faz com a razão. Então, eu uso a música sempre com o lado da emoção. Então, eu não procuro saber... Ela vira uma história, quer dizer, a história, de repente, é diferente para cada pessoa que vê a música, né, que absorve. Mas eu não a concebo, senão a gente fecha. Se a gente conceber demais a razão, como é que vai ser a música, acho que você fecha a oportunidade dela ganhar espaço, se expandir, né? Mas assim, eu não vejo, acho que eu sempre vejo a coisa assim, ascendente, né? Eu nunca vejo... A morte é um momento que, né, como o próprio Fernando falou, da vida de todo mundo, de cada momento da natureza, tem tudo tem o seu tempo, mas eu não chego a pensar nisso, não. Eu vou seguindo em frente com a minha música, né, até Deus chamar e
para que eu vá para um outro estágio, mas assim, agora a música é eterna, você vê compositores que compuseram há 200 anos atrás, né? E, exatamente, fica. Fica, né? A obra fica, né? Foi um sentimento que renasceu, que se transformou. E está sempre inspirando pessoas, né? E você vê uma música de Bach hoje, né? Do Mozart, você se sente em outra época, né? Mas sempre você está se reacendendo. Sempre que em qualquer lugar, Rodi, em qualquer época, alguém tocar a música do Toninho Horta, ele está tocando junto com a música dele. Ele está vivo ali. Então, essa coisa da passagem da vida, assim, do corpo físico e tal, ela na arte, eu não sei se a gente é muito, assim, a gente tem muita esperança e fé e acredita muito, assim, na vida, né? Quando eu falo vida, não é só essa coisa assim, de estar vivendo, respirando e coração batendo. Vida é uma pulsação cósmica, assim, é um negócio muito maior do que tudo isso. Então, quando você está vivendo assim na arte, você perde um pouco a noção dessa coisa da finitude, que vai ter um prazo para você. Né? Se bem que alguns pintores, eles até fisicamente foram até não aguentar mais. O Picasso morreu com 92 anos, Miró com mais de 90. Chagall com mais de 90, né? Então, que idade morreu o Van Gogh, por exemplo? O Van Gogh morreu novinho, com 36 anos, assim, com 36 anos, só que o cara pintava assim 24 horas por dia, furiosamente, um pintor maravilhoso. Acho que ele se exauriu, né? Mas esses outros que eu estou falando tiveram muita longevidade. Agora, isso não importa, isso é que eu estou falando. O Toninho lembrou bem. Um cara, por exemplo, eu brinquei que ele parece o John Lennon. O John Lennon morreu com 40 anos, já tinha feito a obra dele toda que ele tinha que fazer. O Van Gogh fez a obra toda que ele tinha que fazer com 36 anos. 27 anos. Não é? Pois é. Então, isso prova que na arte, o tempo que você tem para desenvolver aquela obra, ele é o tempo certo que você precisa. Se você desenvolve sua obra mais calmamente, é um compositor mais assim, com intervalos maiores, você vai indo, compondo sua obra. Agora, se você é um furioso, 24 horas, em que você está o tempo... Aí a vida fala, meu filho, hoje já tá bom, tal, vamos embora lá. É uma coisa meio assim, sabe? Então... no fundo, a gente sabe exatamente quanto tempo a gente vai viver. Só que as pessoas têm medo de pensar nisso e não pensam. Mas se a pessoa tiver uma intuição muito forte e relaxar na meditação absolutamente relaxado, e perguntar para si mesmo, a resposta vem assim, clarinha. Vocês têm medo de pensar nesse tempo? Não, eu não tenho. Eu até pintei umas camisetas lá com a minha própria pintura e botei num saco lá e falei para vestir o dia que eu morrer, e não quero caixão comprado em funerária, não. Quero que faça uma caixa, igual caixa de mandar quadro pro exterior. Cada um pinta um. E bota lá, cada um pinta uma parte lá, meus colegas, veste uma camiseta velha minha com a minha pintura e vambora. Legal. Pode pedir uma palhinha? Pois é. Você falou que mora em Brasília, eu estava lembrando, né? Céu de Brasília. Só que eu tô sem voz. Logo depois das 10, né? Na janela, nós aflia a luz da cidade grande, do mundo dos homens. Saio pela noite andando nas ruas, né? Lá vou eu pelo ar, asas de avião, esquecendo da solidão. É lindo, né? A poesia do... Isso é você, Fernando que é? Brant. Fernando Brant, olha aí que beleza. Grande Fernando Brant. Né? E o Manel Aldaz, não dá para Pois sair um pedacinho, não? Vou deixar pro final, né? Pro final, tá ótimo. Afinal de contas, Aí, essa se música... você for tocar no final, eu quero pintar também, que eu dei as tintas. Ué. Não, só cantar, ué. Eu vou Você vai cantar? como você fica... Ele fica apreciando, falei, não, deve Você é danado, hein? Fez uma música que chama Quadros Modernos, ele junto com o Murilo Antunes e o Flávio Henrique, né? E fez uma música que chama Quadros Modernos. Aí os caras lá falam em Miró, Monet, falando o nome de artista e não falam do Fernando Pacheco. Exato, Não é pra eu ficar de mal do cara? Tem que ficar.
Mas olha, e esse jazz, de onde veio esse sangue? É do meu irmão, porque eu via, ele trabalhava na UBC e começou a ouvir a música americana no final da adolescência, assim. Aí começou a apaixonar com as big bands, aí começou a comprar tudo que era disco que vinha naquelas, pras lojas, vinha aqueles LPs, né, antigos, de bandas, pianistas, tudo, e vinha muita partitura. Aí ele começou a frequentar a noite, gostava de beber, começou a conhecer músicos profissionais, aí ele levava as partituras para os músicos. Lógico, gente, eu trouxe aqui da UBC, né, que é uma sociedade, é a União Brasileira de Compositores. Ficam aí para vocês, a música lá dos filmes e tal, gente muito, por exemplo, Frank Sinatra, Count Basie, Duke Ellington, aquele pessoal todo. E aí ele foi gostando cada vez mais de música e virou músico com 20 e poucos anos. E eu tava Como que ele chama, seu irmão? Paulinho. Ele tocava contrabaixo? Tocava contrabaixo. E foi uma pessoa muito influente, que ajudava todo mundo aí a aprender música. Quem não sabia, quem tinha talento, ele via que a pessoa tinha talento, ele tentava ajudar e tal. Então eu cresci meio assim, nesse generoso, assim, com a nova geração também, muito em função do meu irmão. E essa parte de música, da parte dos meus pais, eu ouvia muito clássico, né? E as modinhas que meu pai da minha mãe, meu avô, João Horta, compunha músicas sacras e populares, né? Aquelas a música está na sua, né, história. Então, tá na raiz mesmo, né? E eles gostavam muito de ouvir, né? A BBC de Londres, que naquela época era fácil ouvir, que é na rádio internacional, e sempre tocava tudo que era de música clássica. Então eu nasci ouvindo aquelas sinfonias, eu chorava ouvindo Tchaikovsky, Beethoven, essas coisas todas. E por um outro lado, eu com o meu irmão já era uma música mais atual, né, assim, é o jazz que estava do Dixieland para frente, assim, né, dos anos 40, 50 para frente, que eu comecei a conviver com meu irmão ouvindo esse tipo de música, né, de big band, de solistas, do jazz e tal. E o Toninho só conseguiu ser esse Toninho Horta que ele é, porque naquela época não tinha celular nem internet, viu? Aí você ficava só com a música. Eu ficava só com a música, tentando descobrir o meu som e tal. Então foi aí, foi um namoro antigo, assim, que estou lá em casa, eu nunca deixei mais. E as minhas irmãs todas eram muito musicais, a gente via, a gente foi naquele Oklahoma, lembra o musical Oklahoma, aquele filme, né? O Mágico de Oz, todos esses filmes vieram. Todos eram muito musicais. E a gente, mas aí o Paulo, meu irmão, chegava em casa com os LPs das trilhas sonoras. Então quando o filme passava lá, tudo era menino, a gente ia lá e a gente cantava as músicas todo do filme, ninguém entendia nada aqui. Olha, esse grupo aí tá cantando as músicas, a trilha sonora inteira, sabe? Então era muito bacana. Aqueles Morricone, poxa. Eu, por exemplo, quando eu escutei Ray Charles pela primeira vez, eu falei, eu quero fazer uma pintura com a força da interpretação do Ray Charles, assim, é o meu sonho de pintor. Quer dizer, a música me influenciou muito como pintor, não assim a música para eu pintar algum tema, mas a força da música, a rebeldia que algum músico colocava na música. Quando os Beatles apareceram, a minha pintura ela era muito, muito Beatles, assim, eu era um pintor Beatles, assim. O jeito de eu pintar, você vê essas figuras, essa sequência, uma coisa meio Sgt. Pepper, assim, e me influenciou muito. Mas quando eu escutei o Ray Charles cantando pela primeira vez, ao Moon River, ele Morricone, olha que maravilha. Aí eu tenho que calar, pô. Henry Mancini. Aquele Breakfast. Breakfast at Tiffany's. Moon River. Isso é lindíssimo. Olha a delicadeza do cara. Enxerga assim, o filme, né? As coisas. Que maravilha. Parabéns. Agora, eu queria que vocês, estamos falando de saúde, vamos falar um pouco de saúde da arte no Brasil, nesse momento. Vamos começar pela... Saúde? A saúde da arte. Da arte, a saúde da arte.
Me diz um pouco sobre a pintura. Como é que você vê nesse momento? Bom, assim? eu não sou expert nisso, porque isso é assunto para galeristas, né? Marchands de arte e tal. Eu sou artista. E eu fiquei esses anos aí, esses últimos anos, né? Eu passei muito tempo indo para fora do Brasil. Então, acabou que, por exemplo, o Ministério da Cultura da China, ele adquiriu 3 pinturas minhas para o acervo oficial deles. A Fundação Reina Sofia Música, que lá tem a Escola Superior de Música em Madrid, que é da Fundação Reina Sofia, adquiriu 3 pinturas minhas para o acervo deles. Mas eu nem estou dizendo de adquirir, eu digo de entendimento, de busca das pessoas. Eu estou falando primeiro essa coisa dos assim, pintores que estão vindo depois do exterior, porque eles, eu tive essa valorização muito grande lá com eles. Inclusive você falou a saúde da arte ou do mercado de arte? Da arte. Da arte, né? Pois é. Então, essa nova pintura que eu muitas entendi vezes que fosse do mercado de arte. Que a gente muitas vezes vê e se pergunta, será que isso é arte? Será que isso não é arte? Pois é. Como a música. Gente, tem muita música ruim que não deveria ser chamada de música, isso cara. eu estava falando naquela hora, né? Então, por exemplo, voltando, eu entendi mal que seria negócio de mercado de arte, porque aí eu ia até falar uma coisa que, por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade, por exemplo, você vai em Buenos Aires, você vai em todo lugar, você procura um museu que tem obras dos artistas locais, né? Tem obras dos artistas locais que tem uma obra já consolidada, uma obra já fechada, e tem aqueles artistas todos lá. Se você quiser ver agora, entrar num museu de arte aqui do século XX, XXI, entrar aqui, né, de arte moderna e de artistas que já fecharam a obra, e obra consolidada, você não tem um museu aqui em Belo Horizonte que você chega lá e vê tudo exposto lá. O Museu da Pampulha vive em revitalização, em restauração, em trabalhos com outras propostas, né? E tem museu, assim como esses museus que apareceram, de arte e ofício, o Museu da Ângela Gutierrez, que criou aquele Museu de Santana, né, Ouro Preto, tem isso, tem aquilo. Mas aqui em Belo Horizonte, onde tem um museu que você entra e tem um acervo completo em exposição e que mostra obras de artistas locais. Não tem. Então, isso é uma reivindicação grande e que devia ser levada a sério pelos nossos futuros prefeitos aí da cidade e governadores para criar esse museu de arte atual e moderna ou contemporânea e do século passado e desse século, de artistas importantes que estejam sempre em exposição permanente. Então, quando você não cria esse tipo de espaço, o popularesco, a arte travestida de arte, a coisa ruim, toma conta, porque é barato, as pessoas não precisam ter informação, não tem reflexão sobre a sensibilidade suficiente para saber o que é, o que não é e tal, e compra gato por lebre. Então, isso que é o problema, tem que ter a saúde vai muito bem onde ela é muito boa e vai pessimamente mal onde ela é péssima. É isso que acontece. Mas não foi bem isso que eu perguntei, Fernando. Vamos voltar, por exemplo, Guignard. Guignard tinha seus pupilos. De um certo modo, ele despertou a arte nos seus alunos. Ele ensinou isso. Aquela roda de samba do Rio de Janeiro, eu acredito que tenha sido assim, com Noel, com Erivelto Martins e todos aqueles que participavam ali da Lapa, também sempre se agrupavam jovens e que foram aprendendo com eles, e também não deixou de ser seu pupilo. Você pega a música de Caetano Veloso, por exemplo, tem tanto do Noel, né, tão inspirado. E vocês que aqui estão, né, que veem hoje no que virá depois de vocês, o pintor de hoje, eu acho que sempre vai ter uma legião de gente seguindo a gente, com né? certeza. Como a gente seguir outras pessoas, seguimos outros mestres, vão ter pessoas que vão ter a nossa referência, como de outras pessoas também, em todo tipo de arte. E eu acho que é isso aí. Por exemplo, quando fala assim,
faz para o jovem, né, que está indeciso, não sabe o que fazer na vida, ou entra na coisa errada, né, vai fazer um esporte. A arte também é uma saída excelente, né, porque já é um desenvolvimento mais de sentimento, né, mas toma toda a atenção, né, o jovem que se dedica à arte desde cedo, né, ele tem tempo de amadurecer, né, de uma certa forma, com certeza, bacana, e tira também das coisas negativas do crescimento, né, da formação essa de tal pessoas, inclusão social, né? Por exemplo, se o Toninho vai fazer um workshop e tal, de violão. Ele está sempre fazendo coisas sociais também. Num lugar onde tem lugar que a gente tem que cobrar caro, né? Mas tem um lado social que a gente tem que fazer. Então é isso. Eu também, ele faz, eu já fiz muito também. Eu já pintei junto com crianças do setor de oncologia, então crianças com câncer. Eu pintei painel junto com elas. Então, aquilo eles esquecem completamente que estão doentes, os olhinhos brilham, né? Já pintei junto com crianças da escola da rede municipal, estadual, lá no meu ateliê. E eu expliquei para ele, a professora explicou que autorretrato é quando você pinta o retrato de si mesmo, autorretrato. Então eu falei para os meninos, agora vocês vão pintar o autorretrato do colega. Uai, tio, mas o autorretrato não é da gente mesmo? Eu falei, mas perante, socialmente falando, politicamente falando, todos nós somos iguais. Perante a lei, socialmente falando, como pessoa, nós somos iguais. Então, tanto faz você pintar o autorretrato, que é de si mesmo, ou pintar o autorretrato do colega, porque todos nós somos iguais. A professora nunca tinha pegado para falar da igualdade que nós somos, né, para ninguém fazer bullying com o outro e tal, porque nós somos iguais, todos nós temos que nos respeitar. Pintando o autorretrato do colega. E eu pintei junto com eles um grande painel, as crianças pintando. Eu vou pintar meu autorretrato, mas dele. E pintava o colega. O Branquinho pintou o Pretinho e era o autorretrato do Branquinho pintando o Pretinho. Então nós já fizemos isso demais. E acontece que a inclusão social, você vai ter um grupo grande. Ou você vai fazer um workshop de dança, de balé, ou de teatro, ou de música, ou de pintura. É um grupo grande. Aquilo já dá uma visão que ele pode sair para uma profissão, alguma coisa paralela a isso. Mas o mais importante é a inclusão de si próprio. Não só a inclusão daquele grupo assim, para sair para alguma atividade, mas a reflexão que um faz lá no fundinho dele, que fala assim, eu quero explorar isso aqui. Eu quero me conhecer melhor através disso que eles estão mostrando para a gente aqui agora. Então, essa autoinclusão, que é a pessoa se admirar, se valorizar, porque muitas dessas crianças são tão desvalorizadas, são tão colocadas assim como ninguém, como nada, tanto faz para ela, tá feliz ou não tá, ganhar um presente de Natal ou não ganhar, porque ela já está tão acostumada. Então, essa inclusão, e através da arte, a pessoa aprende a tirar de dentro dela uma pérola, um diamante. E isso que é o principal. Você acha que precisa de uma educação acadêmica para pintar, Fernando? Não. A educação acadêmica, ela ensina... uma criança que esteja nos ouvindo, um adolescente que esteja nos ouvindo... Não, ela aprende a lidar com materiais, assim, né? Com os materiais e essa questão assim técnica encurta caminhos, né? Mas eu acho assim, com o que ela tem a dizer mesmo, a questão da arte mesmo, isso aí não ensina assim em escola. Aí não tem escola que ensina, você vai ser artista. Por isso é que tem músicos que são músicos e tem músicos que são artistas, é muito diferente. Tem pintores que são só pintores, tem pintores mestres que sabem ensinar. E tem pintores artistas, e tem pintores geniais, tem todas as camadas. Na música também eu acho a mesma coisa. Então tem música, música, um senhor músico. E tem músico que é músico e mestre, sabe ensinar, sabe passar. Tem músico que é artista. E tem música que é gênio. E tem outros que são práticos, né? Aprende a ler para poder tocar numa banda e tudo, mas então, não tem aquela criatividade, não tem aquela musicalidade, mas aprendeu a técnica de
de tocar, né? Agora, essa genialidade, esse artista, o músico artista, o pintor artista, o pintor genial, ou o músico genial, isso não tem escola para isso. Não tem escola para isso. Isso aí, agora, para as crianças que estão ouvindo, o que eu colocaria é o seguinte: eu que era da classe média e tal, que podia até comprar um materialzinho, uma tinta, uma coisa, eu já evitava isso, porque meu dinheirinho era curto. Imagina para criança pobre mesmo. Então não vai sair para uma loja de tinta, comprar tela. Então qualquer material serve de suporte. Em vez de comprar uma tela cara, pega papelão, cartão, caixa de embalagem comercial, caixa de sapato, de camisa, de cerveja, né? Caixa de cerveja acha para todo lado. Abre aquilo e pinta em cima daquilo. E aí tem tintas baratas, não precisa ser tinta cara, tinta óleo, mexer com isso. Tem resto de tinta que foi de uma construção, dessas marcas de pintar a parede, e vai e trabalha ali. Quer dizer, tem jeito de exercer a criatividade sem necessariamente ter que ir na loja de tinta comprar material. Foi o que eu fiz nessa época, pintando em cartão, caixa de embalagem comercial, e eu trago pintando. Eu trago essa técnica comigo até hoje, que chama o papel do artista, que é uma coisa que tem o papel físico como suporte, o papel intrinsecamente suporte, o papel do artista, e ao mesmo tempo eu pergunto para reflexão: teria o artista algum papel a desempenhar socialmente, politicamente? É o papel do artista. Então vamos exercer o papel do artista, pegar qualquer papelão, qualquer coisa e pintar ali. Agora, já no campo da música, Deus deu um instrumento maravilhoso, que é só abrir a boca e cantar. É verdade. É um grande instrumento. Não precisa comprar guitarra. Depois aí que começar a cantar bem com quem já tem violão, aí com o dinheirinho do Mãe, já tá cantando, né? Aí compra o primeiro violãozinho. E geralmente o material de qualidade inferior é uma ótima escola. Por exemplo, um Toninho Horta, isso foi muito bom. Você dá um violãozinho bem vagabundo para ele, que isso vai desenvolver ele muito mais do que se ele já pegasse um violão bom de cara. Aí o dia que ele pega um violão bom, o violão toca sozinho. O Toninho Horta, ele tira som da mesa, né? Então... E você, o que diz para esse adolescente jovem, que está nos ouvindo aí, que é a música? A voz é um instrumento. Então vem para a música, eu vou falar assim, vem para a música, mas se não for a música, o seu dom, né, que seja alguma outra arte, ou a pintura, ou o teatro, né? Muito bom para as pessoas, para os jovens que são muito assim retraídos, têm medo. O teatro é uma coisa muito boa, né? Que o teatro abre, né, a mente das pessoas. Mas assim, acho que a música também abre, né? Você também dá um jogo de cores, de pincéis para um jovem, né? Ele vai descobrindo ali um mundo diferente quando ele começar a colocar aquelas coisas numa tela, né? Então tudo isso é muito frutífero. Eu acho que o jovem não precisa ter medo, não, que a hora de cada um vai chegar, mas o quanto antes ele puder entrar numa coisa que seja legal, construtiva. E a arte é diferente, assim, né, de você ter um trabalho fixo, né, de estudar uma matéria acadêmica e se tornar um profissional, né, com salário em dia, com horário, né. A arte é uma coisa mais livre, você tem condição de trabalhar, né, num domingo, ou trabalhar à noite, descansar de dia, né, que você tem várias facilidades, assim, como também você pode trabalhar na arte, trabalhar com orquestra, você vai ter horário para tocar de grave, tem que ensaiar de manhã e tudo. Mas eu acho assim, eu volto para o jovem já descobrir, e não precisa entrar numa escola de música não, começa a cantar, imitar as coisas no rádio, aquela música que eu cantei ontem, o falso inglês, né? What do you see? What did you follow me here? Left today on my... A gente começava a cantar imitando os cantores de rádio, né? E o Fernando Brant fez uma música para mim chamada Falso Inglês, a letra em português dele, para explicar como é que a gente ficava se influenciando pelos cantores, e aí no final ele falou, não, agora você canta o seu falso inglês no final, então tem toda uma história, né? Então assim, eu acho que o jovem não precisa ter medo não, que
que as coisas vão chegar para ele. É só, né, tentar, né, sair das coisas negativas que atrapalham, que comprometem a vida dele, saúde, ou a família, né? Coisa como droga ou qualquer, né, furto, qualquer coisa. Se agarre na arte. A arte é uma saída muito legal. Como diz o próprio Fernando Pacheco, você entra, é uma coisa eterna, você entra e não sai mais, e as possibilidades são infinitas de criação. Né? Isso que o Toninho está falando. Tem muita gente que fala assim. Acho que você fez uma colocação muito importante, porque a droga, o vício, você cria, é criador, é criar confusão, né? E você pode substituir isso pela arte. Clara. Mas falando desse negócio. É bom ser viciado em música, né? É bom ser viciado em música, isso. E falando essa coisa de vício e criminalidade e tal, assim, da coisa, eu diria que o John Lennon, ele fez uma música que fala happiness, como é que chama isso? O inglês falso, né? Happiness is a warm gun, né? Você conhece isso? Felicidade é uma arma quente, né? Na tradução, happiness is a warm gun. E eu diria que... Nosso querido Belchior usou isso bem, né? Bem. A felicidade é uma arma quente. E eu diria o seguinte, que arte é uma arma quente. E agora a gente está chegando naquele momento que eu não gostaria, e eu acredito que você também não, porque queríamos os dois aqui para mais uma hora, mas, infelizmente... mas estamos chegando também no momento que nós vamos ouvir espetacular esse momento. Manuel Aldaz. Vamos sim. Querem... Como é que chama o Boas Festas, né? Noite feliz, né? Noite feliz, oh Senhor, Deus do amor, pobrezinho nasceu em Belém, vez da Lapa Jesus, nosso Deus. Mas não vou me aguentar, né? Se já nem sei meu nome, se eu já não sei parar. Vamos lá cantar para me ajudar aí. Viajar é mais, eu vejo mais a voar. Estrada pó, o jipe amarelo, Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, vamos lá viajar. Muita sorte no seu programa, muito obrigado. Obrigado, Fernando Pacheco. Muito obrigado. Feliz 2024 para nós. Viva as crianças, vivam os mestres, vivam os idosos, viva esse povo lindo do Brasil. Viva a música, viva a paz, cultura, viva Toninho Horta, viva a paz Fernando Pacheco. e viva o mundo em viva paz. Amor. Viva o amor.
Viva a paz, Beijo. viva o amor, viva todo mundo.